Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu irei falar sobre alavancagem em fundos de tijolo. Alavancagem é quando um fundo ele faz uma dívida. Mas o mais engraçado é o seguinte, fundos imobiliários nem podem se endividar. Como assim não pode se endividar? É o que diz a instrução da CVM 175 de 2022 no artigo 101, seção 4. Lá trata das vedações, né? E uma das vedações é se endividar, tá? Então, como que é feito o endividamento, a alavancagem nos fundos imobiliários? Existe um jeitinho e esse jeitinho é via o administrador dar os recebíveis em garantia para fazer uma compra alavancada. Como assim? Vamos lá. Vamos pensar em um fundo de tijolo, o HGLG11. O HGLG11 tem ali os seus vários galpões logísticos e aí ele fala: olha, eu tenho um contrato muito bem redigido, muito bem amarrado, com multas graves, em que nesse contrato eu tenho aqui um valor a receber de 10 milhões de reais. E eu posso dar esses 10 milhões em garantia para fazer uma compra e aí eu posso comprar, construir um novo galpão logístico ou utilizar para dar entrada ou me endividar de uma maneira geral. Então, essa é a maneira como os fundos imobiliários eles fazem isso. E algo que é muito importante quando o fundo imobiliário faz isso, poxa, um fundo imobiliário fez esse tipo de operação, qual que é inicialmente o principal impacto? O principal impacto que nós temos é no cap rate do fundo. Vamos lá. Vamos falar aqui do seguinte exemplo. O fundo de tijolo tem um imóvel que custou 100 milhões, certo? E nesse fundo de tijolo, ele consegue uma renda anual proveniente de aluguéis de 10 milhões. Então, qual que é o cap rate? Qual que é o dividend yield dele? O cap rate é 10%, que é um dividend yield muito bom para fundos de tijolo, correto? O que a gente vê no mercado atualmente está gerando em torno de 8%, 9%, né? Então, é isso. Mas como que um fundo alavancado ele faz? Olha, o fundo alavancado, às vezes, ele não pagou isso aqui tudo no imóvel. O fundo alavancado, às vezes, ele pagou 80 milhões e ele tem a mesma renda. A renda dele vai continuar sendo de 10 milhões. E olha só que coisa incrível. Ele vai ter um cap rate, que é o dividend yield de 12,5%. E agora vem uma dúvida. Poxa, então quer dizer que o endividamento é bom para os fundos imobiliários? Quer dizer que eu vou ter um dividend yield maior com isso? Eu vou ganhar mais dinheiro, eu, na condição de investidor? Pessoal, aí a gente começa a ter aqui algumas coisas que a gente precisa levar em consideração. Primeira coisa, tá vendo tanto que é complicado comparar o fundo normal? Vamos colocar aqui o Vito 11, que é um fundo sem alavancagem, contra o VITR 11, que é um fundo alavancado. Aí você pensa, poxa, ambos são de logística, o Vito 11 e o VITR 11. Só que esse aqui paga 10, esse aqui paga 12,5. Então, é mais vantagem eu investir aqui. Qual que é a coisa que você precisa ficar atento? Você precisa ficar atento ao seguinte, pessoal, vamos lá. Vamos supor que, vamos fazer tudo de maneira para simplificar, tá? Não vamos fazer detalhinho não. Vamos falar desse primeiro fundo aqui, o Vito 11, que não tem alavancagem, tá? Fundo normal. Ele tem um total de ativo de 100 milhões e vamos supor que ele não tenha passivo, ele não tenha dívida nenhuma, ok? Vamos supor aqui que o número de cotas ele possua 1 milhão. Então, qual que é aqui o valor patrimonial? Valor patrimonial é isso aqui dividido por isso aqui, certo? Então, o valor patrimonial dele é de 100. E nesse caso aqui, como que fica? Nesse caso aqui, ele tem 100 milhões e ele tem uma dívida, né, um passivo de 20 milhões. Menos 20, ok? Então, o número de cotas, vamos supor que é o mesmo, 1 milhão. Qual que é o valor patrimonial dele? O valor patrimonial é ativo menos passivo, certo? Dividido pela quantidade de cotas. Então, o valor patrimonial já não é o mesmo. Porque se esse cara não tem dívida, esse cara tem dívida e essa dívida ela é subtraída do valor patrimonial.
Mas olha só algo que pode ficar ainda mais preocupante com a situação desse tipo de fundo. Vamos lá. Normalmente esses fundos eles não fazem um empréstimo, uma alavancagem que ele tem que pagar tipo todo mês. Normalmente é assim, ó. Eu vou pegar 20 milhões com você e esses 20 milhões eu vou pagar daqui 2 anos. E nesse intervalo, todo mês, eu vou ficar te pagando, vamos dar um exemplo? 50 mil reais por mês. Então, o que acontece aqui no mês 1? Ele tem isso aqui de dívida, mais isso aqui, mais 50 mil, certo? Porque vai aumentar o passivo dele, menos 50 mil. Vou colocar aqui mês 1, certo? Vamos colocar aqui mês 1. E o que vai acontecer no mês 2? No mês 2, menos 50 mil de novo, porque todo mês ele vai ter que ficar pagando essa conta, certo? E o que vai acontecer no mês 3? Mês 3 também tem mais 50 mil reais, menos 50 mil. Então o que vai acontecer? Vamos falar desse aqui. Mês 1, mês 2 e mês 3. Esse aqui vai ser sempre a mesma coisa. Isso dividido por isso. No mês 1, no mês 2, isso dividido por isto. E no mês 3 também. Isso aqui dividido por isso aqui. O valor patrimonial dele, estável, tranquilo. Desde que o ativo e o passivo não mudem e a quantidade de cotas não mude. Beleza. Mas e esse aqui? Então, no momento zero, o valor patrimonial do VITR11, que é o fundo alavancado, vai ser de R$80. Mas o que vai acontecer depois do momento zero? Você vai vir aqui pegar ativo menos passivo. E essa conta aqui, certo? Pega isso aqui, divide pela quantidade de cotas. Olha só o valor patrimonial, pessoal. O valor patrimonial já diminui. Vamos fazer isso aqui para o mês 2. Mês 2 é a mesma coisa. A gente pega aqui, temos que somar esse valor. Nossa, ó, continuou diminuindo. Poxa, e no mês 3 é a mesma coisa, certo? Você vem aqui e, de novo, toma o valor que você tem que amortizar de juros do mês e você vai ter ali o seu passivo sempre diminuindo. Então, note que um fundo normal, o valor patrimonial dele continua ali estável. Um fundo alavancado, o valor patrimonial dele, ele tem uma tendência de ser decrescente. E isso aqui vai afetar o seu bolso. Continue assistindo que eu vou te mostrar como. Quais são, pessoal, os tipos de alavancagem? Olha, os tipos de alavancagem basicamente são dois, tá? O primeiro tipo de alavancagem é a promessa de pagamento. O cara vai lá, pega 20 milhões e fala, ó, eu vou te pagar. E qual que é o segundo tipo? É a securitização. Securitização ou titularização é uma prática financeira que consiste em agrupar vários tipos de ativos financeiros, convertendo-os em títulos padronizados negociáveis no mercado de capitais. Fazendo isso, a dívida é transferida vendida na forma de títulos para vários investidores, também conhecido como CRI. Ou seja, a securitização é a conversão de uma dívida, duplicatas, cheques, notas promissórias em um título lastreável e negociável entre instituições financeiras, também conhecido como CRI. E o que acontece no CRI? O CRI ele tem uma parte que você só fica pagando juros e correções monetárias, né? Os aluguéis conseguem pagar tranquilo, e tem uma parte da amortização. Lembra do nosso exemplo? Ele deu ali 80 milhões, ficou faltando 20, e ele falou, ó, daqui 2 anos eu te pago. Mas, poxa, os aluguéis, eles não vão dar conta de pagar a amortização de 20 milhões não, pessoal, porque os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir 95% de suas receitas, correto? E aí, o que acontece quando não tem grana e é necessário fazer o pagamento da amortização do principal? O que acontece, pessoal? Acontecem novas emissões. É necessário fazer novas emissões. Se não fizer novas emissões, o pessoal vai ficar inadimplente e aí vai ter um monte de problema. Então vamos falar sobre isso. O fundo imobiliário precisa captar recursos para os eventos de amortização e isso ocorre via nova emissão. Porém, pessoal, o que pode acontecer? Lembra que eu dei o exemplo aqui, ó. Eu dei o exemplo do caso que o valor patrimonial vai diminuindo? É aqui que a gente vai falar. No ato da emissão, pode ser que a cota
está valendo R$ 95 e o valor patrimonial está valendo 100. Ninguém vai querer participar dessa emissão se o valor dessa emissão for de R$ 100, uma vez que é melhor comprar por R$ 95 na Bolsa de Valores. Vamos lá. Você olha lá no home broker, você olha o mercado, está custando R$ 95. Aí eles vão lá e emitem uma nova emissão de R$ 100. O que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer que ninguém vai querer comprar por R$ 100 algo que pode comprar tranquilamente por 95, certo? Ah, Vitor, mas então é tranquilo. Ao invés de emitir pelo valor patrimonial, eu emito isso aqui por 95, ou então eu emito abaixo, que eu estou precisando muito da grana, estou apertado, vou emitir, sei lá, por R$ 90, vou emitir por um valor abaixo do valor patrimonial. Olha, se o FII emitir abaixo do valor patrimonial, ele vai diluir o investidor e isso será prejudicial. Qual que é a opção número 2? A opção número 2 é o administrador fazer uma assembleia dizendo que precisa pagar a dívida e que irá ficar sem pagar dividendos por alguns meses, que pode ser de 1 mês a 12 meses, a 24 meses, o período que for necessário, ou até mais, dependendo do valor da dívida. Atenção, tem que ter autorização do cotista. O cotista precisa autorizar. Mas, cara, o que aconteceria hoje no mercado se um fundo vier no mercado e dizer, pessoal, vamos fazer uma assembleia onde nós vamos sugerir não pagar dividendos? A cotação vai ser destruída, pessoal. É isso que vai acontecer. Simplesmente isso. E o administrador, ele vive de taxa de administração, 1% sobre o valor patrimonial. E aí ele não quer perder o salário dele, a grana dele, a remuneração dele. Então, a opção 3, qual que é a opção 3 que é assim o melhor dos mundos para quem está numa situação precisando pagar uma grande amortização? A cota de mercado está em R$ 110, ó, o valor para negociar R$ 110 e o valor patrimonial está em R$ 100. E aí eles chamam uma emissão de R$ 105, que é acima do valor patrimonial e abaixo do preço atual. O problema, pessoal, é que às vezes isso aqui não tem como você combinar. Se você quer fazer uma emissão e o PVP está acima de 1, é mais tranquilo. Agora, se o PVP está abaixo de 1, o pessoal vai ser diluído. Se eles forem diluídos, eles irão reclamar. Tá? Porque eles vão perder o valor que eles têm lá. Imagina, você está precisando muito de grana, a cota está valendo R$ 95, o valor patrimonial está 100 e você vai lá e emite a R$ 90. As pessoas são diluídas, as pessoas perdem dinheiro e isso causa um burburinho no mercado, fica muito ruim. Esse aqui é aquilo, pessoal. Beleza, você não ficou por muito tempo ganhando 12,5% de dividend yield, você não ficou por muito tempo sendo beneficiado pela alavancagem, a conta chegou. A conta chegou aqui, ó. E isso aqui, pessoal, ocorre muito, tá? Isso aqui ocorre com uma frequência enorme. Tanto que, quando eu faço as minhas análises aqui, que é análise fundamentalista em 10 passos, sempre tem é normal ter emissões abaixo do valor patrimonial, que isso prejudica o investidor e faz o investidor perder dinheiro. Tanto que, se você quiser conhecer essa minha técnica, eu vou colocar aqui nos vídeos essa técnica, análise fundamentalista em 10 passos, mas você pode ver qualquer vídeo meu mostrando, fazendo análise de fundo imobiliário, eu sempre coloco a questão das emissões lá. Qual alavancagem é melhor? Promessa de pagamento ou securitização? A promessa de pagamento, você pegou ali 20 milhões, você fala, ó, esses 20 milhões eu vou pagar daqui 2 anos, eu pago juros, correção monetária e principal, tudo lá na frente. Então, lá na frente eu pago uns 23 milhões, certo? E isso aqui, na securitização, todo mês você vai amortizando os juros. Então, aqui, na promessa de pagamento, você tem que dar uma paulada lá no final. E aqui você amortiza, você suaviza o seu fluxo de caixa. Então, nesse sentido, o que é melhor é a securitização, tá? Então, vamos lá. Como que eu faço para encontrar? Nossa, Vitor, tô preocupado. A alavancagem talvez do fundo imobiliário de tijolo que eu tenho está alavancada, eu nem sei. Como encontrar essa alavancagem no meu fundo imobiliário? Pessoal, você tem como encontrar lá no informe mensal, tem uma linha que chama obrigação por aquisição de imóveis.
e outra que chama obrigação por securitização. Obrigação por aquisição é a promessa de pagamento, obrigação por aquisição é a promessa de pagamento e obrigação por securitização é a securitização, obviamente, tá? Eles têm que emitir isso aqui todo mês, tá? E o relatório gerencial você pode olhar por lá também. Mas qual que é a coisa, pessoal? O informe mensal, ele é um relatório que tudo que está no informe precisa, de certa maneira, ser auditado. Ele passa por uma validação externa. Enquanto o relatório gerencial é gerencial. O pessoal pode colocar lá, florear, colocar o que quiser. Então, qual que é o melhor? O que é melhor é o informe mensal. Porém, a nível de detalhe, normalmente o relatório gerencial ele traz mais detalhes, tá? Vamos olhar isso na prática? Vamos sair da teoria e vamos ver um caso? Então vamos pegar aqui o de dezembro, baixar. Então, qual que é o nome lá da linha que eu falei? Ela se chama obrigação por aquisição de imóveis. Então vamos lá. Obrigação por aquisição de imóveis. 19 milhões. Olha só. Tá vendo aqui, pessoal? 19.656.106. Vamos olhar o outro? Será que ele tem um outro também? Obrigação por securitização. Vamos olhar. Securitização. Ele tem também, ó. Vixe, é uma paulada, hein, pessoal? 734.792.000 reais de securitização. Então, aqui você já consegue ver que o TRXF11 precisa lidar com um grande problema que é a alavancagem. Eles têm um problema muito grande e eles precisam trabalhar nisso aí. Então, nós olhamos lá o informe mensal, agora vamos dar uma olhada aqui se no relatório gerencial, o que eles falam da securitização. Olha, ele fala que securitizadora, aqui ele traz informação da securitização. Ó. Indicadores da estrutura de capital e securitização do TRXF11. Total investido 2,3 bilhões, saldo devedor das securitizações 895 milhões e a relação securitizações pelo ativo é de 37,67%, tá? Aí aqui investimentos em ativos com liquidez, necessidade de caixa para amortização nos próximos 12 meses. Então, olha só, de 895 milhões, nos próximos 12 meses vão precisar de 40 milhões para pagando isso, conforme o exemplo que eu dei. Então aqui, pessoal, já está o exemplo. Ah, Vitor, mas por que 895 aqui está diferente lá do exemplo que você deu de... É diferente do valor de 734? Pelo seguinte, pessoal, esse informe aqui, eu peguei, ele é um informe de 31/12, tá? E esse aqui é o relatório gerencial de fevereiro de 2024, beleza? Mas aí você tem essas duas linhas aqui, conforme eu falei, né? Pelo informe mensal e pelo relatório gerencial você se informa. E como calcular o grau de alavancagem? O grau de alavancagem é a dívida pelo total de ativos, que é o que eles até fizeram aqui, né? Dívida pelo total de ativos, esse dividido por esse, 37,67. Então aqui eles têm um grau de alavancagem de 37,67%, ok? Qual que poderia ser uma dicasinha, um hack, né? Um hackzinho de alavancagem ruim? Olha, o reajuste dos aluguéis está em inflação e a alavancagem está em CDI. Ou seja, a dívida é um indicador, mas o reajuste dos seus aluguéis é outro indicador. Às vezes, você pode até ganhar, mas às vezes você pode se ferrar nessa situação. Imagina só, o reajuste dos aluguéis está pela inflação, é IPCA. Aí a alavancagem está em CDI. Imagina, o IPCA atualmente está em 4% e o CDI hoje ele está em 11%. Você rodou ali, você está se ferrando, você está se complicando, em 11 menos 4 é 7%. Complicado. Então, o ideal é que ambos tenham o mesmo indicador. E isso você pode analisar lendo os informes da empresa, tá? Em alguns CRIs, há multa de pré-pagamento. Então, poxa, se sobrar dinheiro antes, eu vou lá e vou fazer um pré-pagamento, tal, e aí eu me livro desses juros. Rapaziada, tem um monte de CRI que não permite isso. Então, no vídeo de hoje, vocês aprenderam um bocado aqui sobre alavancagem nos fundos de tijolo. Pessoal, se vocês quiserem ver como que funciona a alavancagem em fundos de papel, coloca aqui nos comentários, tá? Sobre alavancagem nos fundos de papel.
E pessoal, se você ficou até aqui é porque você gostou. Esse tema é um tema de seu interesse. Então, deixa o like, comenta algo para ajudar no engajamento e compartilha com um amigo que você acha que vai gostar. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino. Tamo junto e é só o começo.